Muito boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo neste momento. 10 de fevereiro de 2026. Bibi Netanyahu está agora mesmo cruzando os céus a caminho da Casa Branca para conversar com Trump sobre o plano final com o Irã. Ele leva uma mala cheia de informações de inteligência, leva informações de última hora. Agora ele leva tudo o que é necessário para convencer os Estados Unidos da América de que é preciso destruir o arsenal militar do Irã o quanto antes. Mas além disso, hoje eles ficam sabendo na capital do terror, explosões, incêndios, coisas estão acontecendo, coisas estão ocorrendo. Contamos tudo isso aqui em Estratégias Militares Família. Seus likes, seus comentários. Vamos começar. Muito boa tarde, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Já estamos aqui de novo, já estamos ao vivo, já estamos com toda a comunidade para contar o que está acontecendo neste momento no Oriente Médio, o que está acontecendo em Israel, o que vai acontecer só Deus sabe. Nós podemos compartilhar algumas ideias sobre certas coisas que estamos vendo e que são importantes. Hoje temos informações de inteligência detalhadas ao milímetro sobre algo que dissemos há alguns dias e que hoje se confirma. Coisas que dissemos há uma semana, hoje são confirmadas por satélite. Não perguntem como, apenas deixem seu like e seu comentário neste canal de Estratégias Militares. Sejam bem-vindos, muito obrigado, família. E, bom, também uma notícia de última hora. Super importante. Juan Pablo Guanipa voltou para casa. Parabéns à família Guanipa. Dito na página oficial de Juan Pablo Guanipa, voltou para casa. Vamos ver o que acontece. Alguém fez a ligação de Washington para o telefone vermelho de Miraflores. Alguém disse para Guanipa ir para casa agora. Tchau. E que isso não volte a acontecer. Então, boas notícias para a Venezuela nesta noite especial. Aqui em Estratégias Militares, vamos falar sobre esse tema e muitos outros sobre a Venezuela, mas vamos rapidamente ao assunto principal. Muito bem. Terão nuvens de fumaça em Teherã que podem ser o prelúdio do que está por vir em muito breve. E além disso, há rumores. No interior desse prédio, no térreo, no porão, havia uma sala de tortura. O responsável saiu totalmente queimado. Coisas que estão acontecendo agora mesmo no Irã. Incêndios, explosões novamente, vazamentos de gás. Bom, coincidência demais, não é? Antes de começar a Guerra dos 12 Dias, já víamos isso no porto de Banda, Labás, víamos alguns prédios pegando fogo. Agora vemos essa história e também vemos que Netanyahu está a caminho dos Estados Unidos da América. É a reunião-chave nesta história. É a reunião que vai nos trazer a luz verde ou a luz vermelha para acabar com o regime tirânico do Ayatollah.
Assim de claro, temos imagens de Bibi, temos declarações de Netanyahu, vamos colocar aqui, vamos traduzir. Também temos declarações do Irã. Atenção ao que os iranianos disseram, nada mais nada menos, olha só o que eles tiveram coragem de dizer. É preciso prestar atenção nisso, porque depois dizem que Israel atacou o Irã, que Israel foi quem lançou o primeiro ataque. Bom, é que tem uns caras que disseram que vão lançar 2.000 mísseis sobre Haifa e outros 2.000 sobre Tel Aviv. E isso será comparado a 3 ou 4 ogivas nucleares. Então, como não queremos que isso aconteça, talvez esse homem vá tomar a decisão de acabar com esse assunto de uma vez por todas. Talvez Bibi vá deixar isso claro para todo mundo. Ouvimos declarações de Netanyahu. Além disso, o rosto dele... Olha, a expressão facial, veja como Bibi encara o assunto. Começa assim: agora eu vou para os Estados Unidos. Eu estou nos Estados Unidos, na cidade da minha cidade. Intimidado que penitenciar. Diz: esta vai ser minha 7ª viagem para me encontrar com o presidente Trump. Desde que foi eleito pela 2ª vez neste 2º mandato. Isso, é claro, não inclui sua visita inesquecível a Israel. Não inclui sua visita inesquecível a Israel e ao seu grupo no Congresso. Este é o discurso à nação. Acho que isso reflete, ou penso que isso reflete, Esses atos violam a unidade da União Europeia. a relação única, próxima e tão extraordinária que temos. A relação próxima e extraordinária que temos com os Estados Unidos. A relação que temos com os Estados Unidos e que eu pessoalmente tenho com o presidente. Veja o rosto dele. O Estado de Israel tem tido com os Estados Unidos Da União Europeia algo que não foi como nos últimos anos. Eso. é algo que não tem precedente na história. Bem, a necessidade é outra. Com essa viagem, vamos discutir, vamos falar de uma ampla gama ou de uma variedade de temas, dificuldades, assuntos. Podemos traduzir assim? Vamos abordar vários temas dessa área. Gaza na região. Mas é claro, do primeiro assunto que vamos falar, Na viagem de Matan com o Irã. as negociações com o Irã. Vou apresentar ao presidente nossa agenda sobre as negociações, nossos pontos sobre as negociações, os princípios dessas negociações, a posição de Israel, e que são essenciais, Obrigado. e que, na minha opinião, não são importantes apenas para Israel. Não só para Israel, mas para todos. Também são importantes para todo mundo, para todas as pessoas no mundo que querem paz, que querem segurança no Oriente Médio. Lá Está. parece ser, e digo isso com fundamento, conhecimento quase praticamente de primeira mão. Parece que Netanyahu carrega na pasta informações de última hora sobre o que o regime iraniano está preparando. E que não é bom, que não é bom. Vivi leva informações para Trump, vai mostrar para ele, vai dizer, é isso que temos. Donald, você pode negociar o que quiser com eles, mas eu tenho 3 pontos dos quais não abro mão. E que se você fizer o que quiser com eles, eu vou seguir em frente e vou continuar avançando. Qual é esse ponto principal? 1. Enriquecer urânio. 2. Os mísseis. Balísticos. E o financiamento dos proxies do Iêmen, do Líbano e de todos esses lugares. É aí que está a posição. E daí? Vivi não vai desistir, não vai descer do burro, para falar em bom português, para que todo mundo entenda. Vivi tem isso muito claro, e Trump e todo o governo republicano também tem isso muito claro.
Com isso, essa reunião é simplesmente para apertar as mãos, preparar alguma das suas e dizer: vamos causar confusão? Aliás, Larry Haney, o sinistro assessor pessoal do Ayatollah, disse que é porque Vivi está viajando agora mesmo para os Estados Unidos. Não vamos baixar a guarda, vai que eles lançam um ataque contra nós, enquanto ela está voando rumo aos Estados Unidos da América e o... Ou seja, eles estão com medo, sabem o que pode acontecer, sabem o que pode ocorrer. Sejam bem-vindos e que Israel está preparado para atacar o Irã se as negociações falharem. Mesmo que haja um acordo, temos que fazer algo, dizem por aqui, ou chegamos a um acordo em que temos que fazer algo muito duro, como da última vez. Trump disse que está considerando enviar um segundo porta-aviões ao Oriente Médio, além de mais navios de ataque e aviões de combate. Temos uma frota lá e talvez outra a caminho. Estávamos falando sobre isso outro dia. Um porta-aviões que estava saindo para testes poderia chegar ao Mediterrâneo. Ele disse que o Irã está mais flexível, mas é claro. Trump disse que Netanyahu não está pressionando ele, Bibi está tendo uma postura neutra. Essa é a nossa posição. Por isso queremos que haja um acordo para que isso seja destruído, pois é importante para a nossa segurança. E a partir daí vamos falar sobre o resto. Trump acrescentou que um acordo proibiria o Irã de ter armas nucleares e mísseis. Obrigado. Mas é que a questão não para por aí. É que não para só aí, Turquia disse. E atenção a isso, Turquia comentou. Se o Irã obter arma nuclear, nós também. É que percebam qual é a situação agora. Se esses fanáticos loucos conseguirem uma arma nuclear, depois vai vir a Arábia Saudita, vai vir a Turquia, vai vir o Egito, vão vir todos com armas nucleares. Vamos ter uma espécie de 5 ou 6 Coreias do Norte espalhadas pelo Oriente Médio. Para mim, isso, o que vocês querem que eu diga? É preocupante. Turan ao canal 12 de Israel. Irã não vai ter armas nucleares nem mísseis. Esperando o vídeo. Estamos esperando o vídeo para esclarecer esse assunto. Nem armas nucleares nem mísseis. Vamos ver onde está agora mesmo o avião do Bibi. O quão perto estamos de saber a verdade dessa história. Família, os seus likes são super importantes, porque esta noite coisas importantes vão acontecer. Onde está Netanyahu? Agora mesmo? No meio. Temos o avião do Bibi. Vamos ver. Aí está, no meio do Atlântico. Aí está Bibi. Rota que Bibi tomou, isso é interessante. Vamos ver também qual rota Netanyahu tomou. Vamos procurar o voo novamente. Isso é informação pública, não está colocando ninguém em perigo. O Bibi está com escolta aérea. Fiquem tranquilos, pessoal que está aí no chat. Não passem essa informação, estratégias, não contem. É informação pública, só estamos falando aqui. Então calma, calma. Saiu de Israel. Espaço aéreo da Grécia, espaço aéreo da Itália. França. E para frente.
Continua em vigor uma ordem de detenção internacional contra Netanyahu pelo Tribunal Internacional. Isso continua em vigor. Isso não fez diferença para ele? Vamos ver se Macron, que hoje se envolveu em outra polêmica com Trump, Macron que disse que Trump quer destruir a Europa. Vamos ver se Macron tem coragem de fazer o avião do Bibi descer para detê-lo. Não acreditamos que isso vá acontecer. No. Por si acaso. Aliás, 7 de outubro de 2023. As pragas invadiram um kibutz para massacrar todo mundo. Vocês se lembram? Não, eu lembro sim. Esses covardes, esses malditos covardes, perseguiam duas mulheres, um grupo de garotas jovens e um rapaz. Eles os perseguiam. Ali. Vocês estão vendo bem essa criatura aqui no dia 7 de outubro, às 7 da manhã, 7h10, 7h15. Ele foi responsável por massacrar um monte de gente inocente, pessoas que estavam vivendo uma vida tranquila, que não queriam problemas com ninguém, que não tinham intenção de fazer mal a ninguém. Ele foi eliminado hoje por Israel? Esse cara? Essa criatura é a criatura que ficou com uma garota judia. Com uma mulher, um ser humano. De joelhos, durante 30 segundos rezando pela vida dela e implorando por sua vida antes de massacrá-la. De acordo. Eu digo isso para as pessoas que depois falam sobre estratégias de alegria, de acabar com isso e bombardear aquilo. Sim, eu fico feliz, sim. A verdade é que sim, não tenho problema em dizer isso também. Eu fico feliz. Quem dera tivesse sido antes. Quem dera. Não vou colocar a foto do depois, mas ele já não sorri tanto, não é? Impressionante, né? Isso é impressionantíssimo. Falando do Simbet, falando de toda essa história, falando do... Eu comentava ontem uma publicação de Netanyahu. Temos que ver, hein? Ontem Bibi veio com umas coisas. Muito obrigado. Ontem, Netanyahu criticou Ronen Bar, ex-diretor do Shin Bet. Ontem. Por causa do 7 de outubro. Cuidado porque vocês vão ficar chocados. Ontem, Netanyahu começou uma guerra nas redes sociais contra Ronen Bar. Vamos ver isso. Mensagem em hebraico. Vamos ver isso agora em espanhol. A confusão que ele causou ontem para Ronen Bar. Vamos ver. Aí está. Ampliamos. Atenção ao assunto, hein? Um resumo do Simbet. A noite do massacre mostra que a consideração profissional que guiou a decisão de Ronen Bar naquela noite foi evitar um erro de cálculo.
Também circulou um artigo de 2019 do chefe da divisão de investigação, Amit Sar, segundo o qual a Operação Margem Protetora foi resultado de um erro de cálculo, do qual Netanyahu é o principal responsável. A conclusão óbvia é que Ronen Bar decidiu que Benjamin Netanyahu era um primeiro-ministro ilegítimo que já havia envolvido Israel em uma guerra desnecessária em 2014. E, portanto, para evitar que isso provocasse outro erro de cálculo, decidiu se autodesignar primeiro-ministro de fato. A noite do massacre. Estamos falando do dia 6 de outubro até o dia 7. Depois que as decisões que tomou levaram ao maior desastre da história do país, Bar percebeu que a única coisa pior do que as próprias decisões imprudentes era o fato de terem sido tomadas como parte de uma rebelião contra o primeiro-ministro, e decidiu falsificar a investigação do Shin Bet. Meu Deus, isso é gravíssimo, isso é muito grave. O primeiro-ministro acusando o ex-diretor do Shin Bet de rebelião, de falsificação, de ocultação. Yom, Aqui vai ter confusão. tema, Os altos comandantes do Shin Bet, em particular, e os altos comandantes do aparato de segurança em geral, estavam infectados por um vírus antidemocrático. Como se Netanyahu fosse um primeiro-ministro promíscuo e o papel deles como guardiões fosse proteger o Estado de Israel do primeiro-ministro. Meu Deus, que bomba o Bibi está soltando aqui. Depois que a rebelião que lideraram terminou no desastre mais terrível da história do país, eles ainda pioraram a situação e embarcaram numa campanha de encobrimento, falsificação e reescrita da história. Obrigado. Netanyahu, minha nossa. Como está Israel? Claro, é que aqui cada um tem seu assunto, aqui cada um tem sua história. Pra quem tiver dúvidas. O que vocês acham? Shad é Ronen Bar, um traidor. É? Falsificou documentos? É. Quero opiniões no chat, família, super importante agora. Acusações gravíssimas de Netanyahu a Ronen Bar, inscreva-se. Algo falhou, algo teve que falhar naquela noite, e Bibi sempre disse que não quer contar, não agora. Mas há 24 horas Bibi já abriu a caixa de Pandora. E está vindo. Vamos com isso. Atentos. Outro C5 Galaxy neste momento, possivelmente a caminho do Catar. Mais um, possivelmente a caminho de Israel ou Jordânia. Outro que está voltando da região da Arábia Saudita. Atenção ao que vamos dizer, e vocês vão ver hoje, todo mundo atento, todo mundo anotando. Abram um caderno. Certo. Estratégias militares, eu dizia há alguns dias. Onde serão implantados sistemas antiaéreos do sistema TEAT para proteger Israel. Eu comentava, eu dizia: fiquem atentos, família, pois os sistemas antiaéreos estão chegando lá e eles não estavam naquele programa. Vamos fazer um memorando para ele revisar novamente. A base aérea de Moab Salt, na Jordânia, onde estão os F-15, onde estão os caças para o sistema defensivo do espaço aéreo de Israel e dos países aliados. Estratégias militares, ele ia para um ponto específico. E dizia: neste lugar estão sendo implantados sistemas antiaéreos para dar segurança e proteção a Israel,
também à Jordânia, mas principalmente a Israel. Certo. Fotografia pública. Isso foi publicado, é de domínio público, nada está em risco. Até a próxima. Mesmo lugar. Vamos ajustar a foto. Atenção aqui, atenção. Vamos lá, família. Aí está. Toda a bateria do sistema TAD, implantada exatamente no local que ele disse. Estratégias militares que ele ia estar. Temos 7. Por favor, confirmem para mim se a transmissão está sendo exibida corretamente. Preciso confirmar se tudo está sendo exibido corretamente. Por favor, confirmem no chat, obrigado. Perdemos o tweet, mas já voltamos. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 lançadores do sistema TAD, cada míssil, 15 milhões de dólares. Muito dinheiro. E é apenas uma das muitas que estão implantadas neste momento para defender os espaços aéreos do que vai acontecer. Por que eu menciono isso? Por que eu falo de estratégias? Eu vou explicar isso. Um desdobramento assim. Enviar aviões C-5, C-10, 17, 20 e 4 horas, reparem agora mesmo como estão os céus. Aviões C-5, C-17, Stratotankers, de tudo está voando agora mesmo pelos céus. Bem, é muito dinheiro, se não vão atacar o Irã, os Estados Unidos não gastam essa fortuna, nem loucos, reparem aqui. PAC 21. Um KC-43, KC-46 Pegasus vai cruzar novamente o Atlântico com mais aviões a caminho da zona de operações. Poderíamos nos deparar com isso? Aliás, aviso aos navegantes. Notícias de última hora. Notícias de última hora agora mesmo com Venezuela e Cuba. Agora mesmo, enquanto estamos conversando, avião River Joint para interceptar comunicações de Cuba. Varrendo toda a ilha, aí está... River Joint varrendo toda a ilha, interceptando comunicações de Canyon. Já que estamos olhando o mapa, vamos contar aqui. Óleo em Cuba, óleo... que é o próximo da lista, a olho. Seguimos. Vou mostrar uma foto para vocês, atenção. Atenção à foto. Atenção a esta foto. Preocupe-se. O que temos nessa foto? Altos comandantes da Força Aérea do Irã, com um da Força Chinesa, com um avião de quinta geração. O Irã quer comprar aviões de combate, já que a Rússia não os forneceu. Eles querem comprar da China? Agora,
A China se metendo onde não é chamada. Sério, hein? Isso gera preocupação, hein? Que a China esteja se metendo aqui e ali. Temos que ficar de olho. Mas além disso, o escritório de Jamenei Hassanenhai diz: vamos colocar a foto, ok? Cuidado, porque pode haver coisas acontecendo esta noite. Aqui está. O que diz? Aprenderam, hein? O Irã assume que o inimigo vai trair e enganar e está se preparando para qualquer resultado possível. Ele disse que o Irã está negociando a partir de uma posição de força, enquanto permanece totalmente preparado para a guerra. Você está se referindo ao fato de que desta vez eles não serão pegos de surpresa? Foi assim que aconteceu da última vez. Foi assim que aconteceu da última vez, eles foram pegos desprevenidos. Bem-vindos. Irã, o que está sendo preparado? O que Netanyahu preparou para nós desta vez com Trump? Qual será a surpresa? Da última vez foi o casamento do filho. E não sei o que mais eles armaram para confundir o Irã. Agora, será que é o voo? Ou não? Não seria a primeira vez que uma operação tão importante é lançada quando Netanyahu está nos Estados Unidos da América. Agora mesmo, um está vindo à minha cabeça. Vou dizer o nome para vocês. Nasrallah. Nasrallah Hassan Nasrallah foi eliminado quando Bibi estava nos Estados Unidos da América. Clica. E não é a primeira vez que isso acontece. Podem acontecer mais coisas. Aliás, falando em fotos, alguns vão para a América, mas outros chegam do Iêmen. Amém. Olha com quem Laridiane se reuniu. O porta-voz das sandálias voadoras, o porta-voz dos Houthis, se reúne com Laridiane. E o regime. A Guarda Revolucionária do Irã prendeu 2 aliados próximos de Pezeshkian há algumas horas. Eles estão atrás de Pezeshkian. Pezeshkian está tentando manipular a situação para que haja uma rendição. Nós sabemos. Não sabemos, mas o que sabemos? É que Pezeshkian é um fantoche. E quem realmente toma as decisões é o vovô. O Ayatollah. E se o problema é o Ayatollah, então talvez temos que mandar isso para ele. Pode ser. Aí está. Aviões F-15 da Força Aérea Israelense. Já estão há semanas praticando a operação. Aí está para vocês. Claro, isso é normal. Aliás, para quem gosta de relíquias, eu tenho uma da Guerra dos 12 Dias. Eu tenho o pino de segurança de uma das munições. Não me atrevo a dizer.
Tenho o pino de segurança de uma das munições, que caiu no bunker, onde estava toda a cúpula militar. Relíquia para o meu museu. Um dia eu mostro, prometo que um dia eu vou mostrar. Não me perguntem como eu consegui, mas eu tenho. Grandes, pessoal, muito grandes. Beleza. O que mais aconteceu por aqui? Bom, então vamos ver algumas coisas. Vamos ver coisas que são importantes. Além disso, quais são os preparativos iranianos? O que buscam e quando pretendem agir? O corpo de inteligência da Guarda Revolucionária está pressionando as famílias dos detidos para que compareçam aos protestos pró-governo de amanhã para comemorar a Revolução de 1979. Amanhã se completa a Revolução de 1979 do Irã. Começou em janeiro de 1978 e terminou em 1979. Fevereiro. 45 anos de terror para as mulheres, principalmente. Mas isso na Europa ainda continua por aí? Bom, acho que vão montar uma frota já já. Nos vemos já já em Asdod, de novo, vendo a Greta e seus amigos. Que programão que fizemos, hein? Lá em Asdod, Close do Porto. Vamos, 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 vamos. Isso é histórico. Olha quem está por aqui, Arati. Arati, seu amigo. Quem é o amigo? Aquele que está falando assim com a cabeça bem erguida e está aí todo convencido. Bom, então hoje diz Amir Khatami, que é o comandante do exército do Irã. Arashi não parece muito convencido do que está dizendo, né? Vou colocar o áudio. A diplomacia é um campo em que aqui se defende a independência do país, a integridade territorial do país e o bem comum, a paz e, bom... Ele não parece muito convencido do que fala. E afinal, o que ele diz? O exército está em plena preparação e no mais alto nível. Se o inimigo cometer um erro, sem dúvida receberá uma resposta como nunca viu ou experimentou antes. Atualmente, a diplomacia de segurança é um campo de batalha contra um inimigo obstinado que só entende a força. Saudações! Pois quero contar algo para vocês. Sim. Vou contar algo pra vocês. Essa é melhor. Vamos para o mapa. Vamos. Si estáis en directo con nosotros, si te gustan estrategias militares, si estás en el diferido, Deixe seu like, compartilhe, porque isso que vocês vão ver. Vai dar o que falar. Atenção máxima. Ao que vai acontecer aqui. Abadan, atenção máxima a esta cidade. E é o que está acontecendo por aqui. Vocês vão ficar impressionados. Tem um assunto importante, muito importante. Além disso, os Estados Unidos podem estar implantando tanques
e veículos blindados de defesa nessa zona de fronteira do Kuwait. Isso parece a Guerra do Golfo. Sério, não sei mais o que pensar sobre o que vai acontecer por aqui, sobre o que vai ocorrer. Também é normal, né? É normal. O regime chegou ao caso, de fato. Reparem neste polígono aqui. Coloquem essas imagens históricas, por favor. Guerra Irã-Iraque. Isso que vocês estão vendo é o conglomerado de trincheiras da guerra de Saddam Hussein contra o Ayatollah. Vocês estão vendo, né? Relíquias de uma guerra, verdadeiras relíquias. Vocês estão vendo aí? O Irã poderia, no desespero, tomar uma decisão completamente insana. Vocês não vão acreditar? Poderia receber seus voluntários dispostos a dar a vida pelo Ayatollah, colocá-los em ônibus, vans, motocicletas, burros, camelos, cavalos, elefantes, o que for, ou até de chinelo. Entrar no Iraque, juntar-se com o pessoal do Iraque e tentar lançar um ataque por terra. E vocês vão dizer: você está louco, estratégia? Você acabou de perder a cabeça, está maluco, está louquíssimo. Bom, na última semana, mais de 10 mil voluntários no Iraque. Para quem não sabe, o regime iraniano conta com uma espécie de megacorporação de jihadistas. Mártires. Que na guerra do Iraque contra o Irã, lançaram 2 milhões contra as trincheiras, com uma granada na mão. O que vocês estão ouvindo? Por isso os Estados Unidos estão reforçando a segurança com aviões A-10 a partir da base Jovem Bordana, mas também está reforçando a segurança no setor sul. Kuwait. Já vimos coisas mais loucas. É isso mesmo. Quais suas opiniões sobre as estratégias militares que discutimos no chat, família? Eu realmente, se você parar para pensar, você diz, vamos ver, que opções eles têm? Lançar mísseis. Ok, lançar mísseis. E depois o quê? Antigamente eles já contavam com esse tipo de operações. Na verdade, a queda de Assad cortou completamente uma ideia maluca que eles tinham. Acho que foi recente. Mostrei no vídeo da estreia disponível para vocês, recomendo assistir, as bases secretas. O Irã já tinha uma rede de comunicações desde o próprio Irã até o Líbano por estrada. Ou seja, eles nem precisavam apresentar passaporte. Os carros da Guarda Revolucionária passavam direto e chegavam até lá. Toda essa história mudou. Toda essa história, hein? Deixou de fazer sentido ou mudou totalmente de ideia? Quando os Estados Unidos da América cortam essa estrada, que é a estrada número 1 desde o Iraque, que cruzava para a Síria. Vejam, esta é uma área que está abandonada. Até hoje, aqui já não há nenhuma presença. Na verdade, foi bombardeada. Toda a infraestrutura que havia neste local foi destruída justamente para evitar a presença dos jihadistas nesta área. Vejam, todos os veículos aqui foram destruídos.
Certo, com isso evitava-se que o Irã cruzasse do Iraque para a Síria. Ainda havia outras estradas. Abu Kamal é uma das mais conhecidas, essa rota que vemos aqui, mas quero lembrar vocês de algo e isso vocês precisam ter muito claro. O Iraque, que era governado por Saddam Hussein, que era sunita, não era xiita. Saddam Hussein não era xiita. E a maioria da população do Irã é xiita, não é sunita. Na época houve guerra contra o Iraque. Vocês viram lá em Basra? Eu mostrei para vocês essa área aqui, onde estava a maior parte das trincheiras. Aqui, quase 2 milhões de pessoas morreram. Neste espaço que vemos, nesta área que vemos, né? Obrigado. O que acontece aqui ou o que pode passar pela cabeça? Uma eliminação seletiva de um alto cargo do regime, um ayatolá ou uma queda do regime, pode provocar ou poderia provocar alguma tentativa de infiltração perto das fronteiras ou das bases americanas na região. No Iraque, na Síria, no próprio Israel. Por isso Israel, sabendo qual é a situação, sabendo qual é o futuro, em um tempo próximo ao que está por vir. Das montanhas, das encostas das montanhas do Monte Hermon. Nesta área aqui, Israel está construindo uma espécie de mega trincheira gigantesca para proteger todo o seu lado. Leste, fronteira, leste. Há projetos para o futuro, construir uma série de sistemas de defesa. Alguns já existem, ou seja, esta é uma fronteira que está militarizada, que já possui sistemas de defesa e tudo mais. Mas vocês se lembram como? Quando foi a guerra com o Líbano? Já os hutis, até mesmo por avião, voando primeiro para Teherã e depois para a Síria, foram posicionando algumas unidades perto da fronteira. Muito sucesso, evidentemente, pela superioridade aérea de Israel. Mas volto a insistir nessa história. As distâncias que vemos aqui até Israel são muito curtas, hein? Não estamos tão longe do perigo. Sim, é uma loucura qualquer coluna de veículos que tentasse atravessar do Iraque até Israel. São 500 quilômetros, são 500 quilômetros. Na verdade, isso não é nenhuma odisseia no espaço, ou seja, daqui até Israel temos 500 quilômetros. Em linha reta, são dunas. Mais ou menos dá para atravessar com veículos e tudo mais. Essas pessoas não se importam, essas pessoas em um estado de loucura total, não se importam em fazer loucuras como essas. Na verdade, eles queriam fazer isso, invadir. Se fosse o caso, eles gostariam. Não acho pouco provável, vejo mais que eles tentariam lançar uma ação contra algum país vizinho, como o Kuwait. Lá sim há população xiita e, além disso, há muita. Os xiitas do Kuwait não têm nada a ver com os do Irã. Nada a ver nem em classe social, nem em ideologia. Mas sim, essa região de Abadan, a região de Abadan até Sora, é um eixo fundamental. Por isso mesmo, vamos ver se... Olha... Reparem que não é nenhuma bobagem o que estou dizendo. Todas as noites, praticamente 24 horas, há aviões-tanque cruzando esse corredor, fazendo vigilância 100%, 24 horas. Porque é um ponto muito sensível, né? Não é um ponto fácil de lançar uma operação e tomar, né? Kuwait não tem um exército grande para aguentar uma onda de invasão vinda do Irã, por exemplo. Está relativamente perto. É um cenário possível, eu vejo como pouco provável, mas não descarto. Eu não gosto de descartar as coisas, porque depois acontecem coisas, evidentemente, depois ocorrem situações que nos fazem entender ou nos permitem compreender as coisas. Veja, este C-17 esteve nessa região da Arábia Saudita, agora deu a volta e está indo embora. Há certo interesse em fornecer segurança para a Arábia Saudita, a questão dos mísseis balísticos e tudo isso. Não se pode descartar nada. Não se deve descartar nada.
Os Estados Unidos precisam de mais material bélico, possivelmente para uma operação forte, uma operação muito forte contra o Irã? Sim, são necessários mais aviões, mas seria preciso somar os de Israel. E aí sim teríamos uma operação muito interessante. Obrigado a Ruane. Ela nos deixou um superchat por aqui. Obrigado, Ruane. Obrigado por assistir ao vídeo, Jesus. Isaac, quero ser o primeiro a contribuir. Muito obrigado ao Isaac por toda a sua ajuda a cada dia, toda a sua colaboração com estratégias militares todos os dias. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Anjo. Não fico feliz, eu celebro. É isso, é preciso ver provas para condenar. É difícil crer que venderam seus compatriotas por negligência. Mônica, não sei, as palavras de Vivian foram duras com Ronenbar. Muito, muito duras. Cristal? Você é incrível. Estratégia. El Salvador está com você em breve. Em breve. Que incrível. É impressionante quando vocês virem isso. Quando vocês virem o interior do Secot, o interior, Si es que así. foi todo o Secot em 1000 lugares onde estivemos, vocês vão ver. Obrigado, Cristóbal, por esse apoio e um abraço para El Salvador. Fernando, Fernando, saudações, vamos em frente. Sim, sim, com Cuba sim, parabéns. Miriam pergunta, estratégias para o seu programa. Este fim de semana promete ser agitado com tudo que vem aí. Saudações. Venho dizendo que os Estados Unidos, a menos que tenha sido atacado, salvar o país, que isso era o que precisava ser feito. assim que eu gosto, ministro. Tenho dito que se usou menos do que foi atacado. Vão lançar 3 ou 4 bombas em usinas nucleares, o que ajudará na defesa de Israel. Já trouxeram algo assim ou colaboraram desse jeito com vocês? Não, isso nunca tinha acontecido. É a primeira vez que alguém vem, gera conteúdo, nos visita e deixa uma contribuição tão valiosa como essa. Bom, muito bom, hein? Que o barco pare. Muito obrigado, André. Sim. Em todas essas áreas, sim. Sim, bom, em geral o nome era o Beco do Diabo. O Beco do Diabo. Nossa, impressionante, impressionante. Aí está o diabo. Se permitirem isso em algum país, é nisso que vai dar. Não é que a gente queira colocar medo em ninguém, mas esse é o comportamento. Que grande o ministro de El Salvador, ministro da Defesa, uma pessoa incrível, eu também fico feliz, ele diz. Aí um verme a menos, ele se refere ao de Gaza. Aliás, falando de Gaza, stand by. Vamos ver, onde estamos aqui, meu Deus? O Secot. Vou contar por curiosidade enquanto assistimos aqui. Imagem. As cercas dos muros estão eletrificadas. Mesmo que eles conseguissem sair, não essas que vemos assim de lado, essas cercas que vemos no muro exterior estão eletrificadas. Você toca, isso é tipo Jurassic Park, é como se tivéssemos o pior ali dentro e eles não vão sair, essa é pelo menos a segurança que nos resta, eles não vão sair dali. Graças a Deus, Salvador pode dormir tranquilo e todos nós podemos ficar muito mais tranquilos. Queria comentar algo, queria dizer algo. Algo importante é, o que eu seleciono para você?
Acabou de publicar ou acabou de ser publicado algo importante? Vamos ver onde estamos aqui. Aí vamos. Resumo de notícias recentes. Ah, não disse isso antes da Argentina, me desculpem. É que eu estava olhando a informação que acabou de chegar para mim. Notícias de última hora. O porta-aviões. Jorge Washington. Não. George Bush. Sim, o ônibus. Poderia ser o candidato a ir ao Mediterrâneo. Também anunciamos isso há alguns dias. A história de Donald Trump volta novamente. Resumo da sua declaração. Isso vai nos deixar loucos. Agora mesmo. Vamos com a tradução família. Estamos ao vivo agora mesmo. Seus likes são super importantes. Por favor, não percam isso. Bom. Vamos ver. Fotografia. Texto, fotografia, dentro, aí estamos. O presidente Trump disse a Axios na terça-feira que avalia enviar outro grupo de porta-aviões ao Oriente Médio para preparar a ação militar. Se a negociação com o Irã fracassar, inscreva-se. Por que isso é importante? Estados Unidos e Irã retomaram negociações na última sexta-feira em Omã, após a guerra de 12 dias em junho. Mas Trump lançou simultaneamente uma enorme concentração militar no Golfo. Já falei, ou chegamos a um acordo ou teremos que tomar uma medida dura, como antes. Trump disse que espera que a segunda rodada de conversas entre os Estados Unidos e o Irã aconteça na próxima semana. Temos uma frota indo para lá e outra pode estar a caminho, disse ele. Trump acrescentou que está pensando em enviar outro grupo de porta-aviões. Na verdade, não está pensando, já está a caminho. Já está a caminho. Então, Trump não é bobo, sabe que não dá para negociar com o Irã. Isso é uma situação parecida com a do Maduro. Com o Maduro não dava para negociar, Maduro era um problema, Maduro não queria se entender com os Estados Unidos da América. E no final, os Estados Unidos da América têm que tomar a decisão de tirar o Maduro. Bom, o que estamos vendo agora, neste momento, neste instante, estamos percebendo é a mesma coisa. O Ayatollah é um problema. A Arijane é um problema. Há um monte de gente que são um problema. Quem? Se todos são um problema, teremos que tirá-los. Possivelmente teremos que tirá-los. Muito provavelmente. Então é isso aí. Família. Tempos difíceis estão chegando, tempos sombrios de incerteza. Nossos amigos em Israel sem saber o que vai acontecer, o que está por vir. Eu também quero transmitir uma mensagem de calma. Há 2 ou 3 coisas importantes. A primeira: Deus está sempre com os justos. A segunda: Israel conta com um grande exército e com profissionais preparados para isso. E a terceira: o povo de Israel já enfrentou coisas ainda muito mais difíceis e sobreviveu.
Família, muito obrigado por terem estado ao vivo conosco aqui em Estratégias Militares. Deixem seus likes, seus comentários, compartilhem com o pessoal de vocês. Informação em tempo real de um jeito diferente. Aqui todos os dias, nos vemos depois, mais tarde, com mais notícias, mais informações e acompanhamento especial da viagem de Netanyahu aos Estados Unidos da América e dos movimentos militares no Oriente Médio. Quedamos ahora con un canal amigo. JR entre comillas. Nos vemos, familia. Un abrazo.